E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez vamos comentar sobre as rodadas finais da PL da Championship, além dos playoffs da National League. Hoje estou aqui com o Bernardo. Opa, Gabriel, beleza? Obrigado pelo convite e bora discutir futebol inglês. Hoje estou aqui também com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil no Instagram, perfil dedicado ao Southend United. Muito bem. Começo com o Bernardo, para ele dar aquela resumida para nós dos playoffs da National League e contar o que aconteceu. Fala aí, Bernardo. Muito bem, Gabriel. Dando aquela contextualizada para não manja muito de National League, vou explicar como é que ela funciona. Nós tivemos as quartas de final aqui, com já dois times classificados para a semifinal, o Harrogate Town e o Notts County. E enquanto esses dois já estavam classificados, tivemos dois jogos, sendo eles Boreham Wood 2, Halifax Town 1 e o Evil Town 0 e o Barnet fazendo 2-0 fora de casa. Nas semifinais que aconteceram nesse sábado, nós tivemos o Harrogate Town fazendo 1-0 no Boreham Wood e o Notts County vencendo o Barnet por 2-0. E a final será entre Harrogate Town e Notts County, que está marcada para o Wembley neste domingo às 11 horas da manhã no horário de Brasília, Gabriel. Muito bem, vai ser um jogão e aposto que muita gente que escutou o podcast deve torcer por Notts County, time que o Master, nosso amigo Master, fez o rumo à elite dele no FIFA 19. Então, aposto que muita gente vai torcer pro Notts County nessa final para ele voltar para as ligas da AFL. Agora eu vou falar sobre a última rodada da Championship, que nós tivemos nessa quarta-feira, dia 22. Todos os jogos foram no mesmo horário, começando com o Derby vencendo o Birmingham fora de casa por 3-1, o Barnsley vencendo fora de casa o Brentford por 2-1. Eu assisti o jogo, foi um jogo muito emocionante, o Barnsley jogou muito melhor que o Brentford, conseguiu o gol da vitória aos 91 minutos para se salvar do rebaixamento para League One. Nós tivemos também o Bristol City empatando em casa com o Preston em 1-1, Cardiff vencendo o Hull City rebaixado por 3-0, o Leeds United vencendo o Charlton por 4-0, Charlton também rebaixado, o Luton vencendo em casa o Blackburn em um jogo muito frenético, o Luton conseguiu a virada em cima do Blackburn por 3-2, se mantendo na Championship. O Millwall passeou no último jogo, meteu 4-1 no Huddersfield em casa. O Sheffield Wednesday perdeu em casa para o Middlesbrough por 2-1. O Nottingham Forest conseguiu a façanha de perder em casa para o Stoke City por 4-1, enquanto o Swansea ganhou por 4-1 fora de casa. Então, como eu havia falado no outro podcast, ia ser só um desastre mesmo para tirar o Nottingham Forest dos playoffs, e aconteceu o desastre. Nottingham Forest fora dos playoffs, Swansea dentro. Nós tivemos também o West Bromwich empatando em casa com o QPR por 2-2, o que deu a vaga direta à Premier League para os Bags, depois da derrota do Brentford por 2-1 para o Barnsley. E no último jogo da rodada nós tivemos o Wigan empatando com o Fulham em 1-1. O Wigan precisava muito da vitória para tentar se manter na Championship, devido à punição que sofreu no final do campeonato de menos 12 pontos, mas com esse empate foi rebaixado a League One. Olhando para a tabela, nós tivemos Leeds, primeiro colocado, 93 pontos, seguido pelo West Bromwich com 83, que conseguiu seu acesso direto para a Premier League. O Brentford ficou na terceira colocação com 81 pontos. Em quarto tivemos o Fulham, também com 81 pontos, seguido pelo Cardiff com 73. E em sexto fica o Swansea com 70 pontos. Então, os playoffs ficaram com o Brentford contra Swansea e Fulham contra Cardiff. Na sétima colocação tivemos o Nottingham Forest, 70 pontos. O Nottingham que passou praticamente todo o campeonato no top 6 da Championship, conseguiu sair do top 6 na última rodada. Foi um desastre esse resultado do Nottingham Forest, 4-1 em casa. Em oitavo tivemos o Millwall com 68 pontos, uma temporada muito boa do clube. Em nono, o Preston com 66, seguido pelo Derby County com 64. Em 11º, Blackburn com 63 e fechando a parte de cima da tabela, Bristol City com 63 pontos. Na 13ª colocação, QPR 58 pontos, seguido pelo Reading com 56, com o Stoke, Sheffield Wednesday 15º e 16º respectivamente com a mesma pontuação.
17º, Middlesbrough, com 53 pontos. Em 18º, Huddersfield, 51, seguido pelo Luton, na 19ª colocação, com a mesma pontuação. Em 20º, tivemos o Birmingham, 50 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento foi o Barnsley, com 49 pontos. E abrindo os Z3, os rebaixados à League One, tivemos o Charlton, 48 pontos. O Wigan, 47 e o Hull City com 45 pontos. Para finalizar a tabela da Championship, vale ressaltar também que é possível que o Derby County e o Sheffield Wednesday sofram uma punição de menos 21 pontos, que mudaria muito nessa parte do rebaixamento, porque os dois iam ser rebaixados se acontecesse essa punição. O Wigan e o Charlton se salvariam, ficaria o Hull City rebaixado ainda, com o Sheffield Wednesday e o Derby. Não se sabe ainda a decisão da EFL, não se sabe também quando ela vai anunciar a decisão, e também o Wigan recorreu à decisão que a EFL tomou de punir o clube por menos 12 pontos, então tem muito a decidir ainda sobre essa tabela da Championship. Nessa semana nós já tivemos os jogos de ida dos playoffs da Championship. O primeiro jogo foi o Swansea enfrentando o Brentford em casa. O Swansea conseguiu uma vitória sofrida por 1-0. O Swansea jogou melhor. O gol do Swansea foi marcado por André Ayew. Aos 81 minutos, um golaço, um meio voleio no ângulo, sem chance para o Davi Raya catar. E vale ressaltar também que o André Ayew chegou a perder um pênalti no tempo normal, mas conseguiu se redimir e deu a vitória para o Swans. No outro jogo dos playoffs, nós tivemos o Fulham conseguindo uma vitória dominante em cima do Cardiff por 2-0 fora de casa. O Fulham veio para cima, mesmo sem o Mitrovic, que sofreu uma pequena lesão, e decidiram poupar ele. Fulham venceu por 2-0, gols de Joshua Onomah e Niskins Kebano. E vale ressaltar também que não temos gols fora nos playoffs. Então dá para se dizer que está tudo em aberto ainda. Os jogos de volta acontecerão no dia 29, quarta-feira, e no dia 30, quinta-feira. Agora deixo com o Giuseppe para comentar sobre as rodadas restantes da PL. Fala, Giuseppe. Bom, vou começar primeiro complementando a rodada que foi previamente comentada no podcast anterior e vou complementá-la aqui agora. Bom, tivemos a vitória do City, Manchester City para cima do Watford, 4-0 no Vicarage Road. O Watford completamente perdido em campo, o City foi lá e se aproveitou. O Aston Villa conseguiu, naquele período ali, conseguiu dar um respiro e fez 1-0 para cima do Arsenal. O Arsenal, apesar de ter atacado praticamente o segundo tempo inteiro, não conseguiu criar uma chance clara de gol. Já no Old Trafford, tivemos Manchester United e West Ham, 1-1. O empate não era bom para nenhum dos dois. Liverpool e Chelsea, que foi o jogão da rodada, um 5-3, no qual o Chelsea quase chegou a empatar o jogo. No domingo, dia 26, tivemos Chelsea e Wolverhampton 2-0, o confronto que matou as chances do Wolverhampton sonhar de novo com a Europa League, mas ainda dependendo da FA Cup, pode surgir uma vaguinha para as eliminatórias da Europa League. Tivemos Manchester United vencendo um confronto direto com o Leicester, 2-0, na casa do Leicester. Southampton venceu o Sheffield United, o surpreendente time dos Blades, por 3-1. O Newcastle, que saiu na frente do Liverpool, mas acabou sucumbindo ao time dos Reds durante o segundo tempo, acabou tomando 3-1. West Ham e Aston Villa, o jogo dramático da rodada, no qual o Aston Villa realmente precisava só de um empate. Jack Grealish abriu a conta com 1-0, com um golaço, conseguiu tirar toda a chance do goleiro do West Ham para pegar a bola. Brighton e Burnley 2-1, o Brighton conseguiu se impor, mesmo fora de casa. Arsenal e Watford 3-2, o jogo que culminou no rebaixamento do time do Watford. Manchester City goleou o já rebaixado Norwich 5-0. Eu não esperaria algo diferente disso. Crystal Palace e Tottenham 1-1. O Tottenham ainda que conseguiu garantir uma vaguinha na Europa League. E Everton e Bournemouth, acho que foi um dos poucos jogos que o Bournemouth conseguiu mostrar a qualidade de jogo. Fez 3-1 no time dos Toffees, mas acabou não evitando o rebaixamento. Agora vamos rumando para a classificação. O Liverpool campeão com 99 pontos. Manchester City em segundo com 81. Em terceiro
e quarto, respectivamente, vem Manchester United e Chelsea com a mesma pontuação. Leicester em quinto com 62. Tottenham e Wolverhampton com 59 pontos. 56 tem o Arsenal. Em nono lugar temos Sheffield United com 54, a mesma pontuação do time do Burnley. Décimo primeiro temos o Southampton com 52 pontos. Em décimo segundo com 49 o time do Everton. Em décimo terceiro com 44 temos o time do Newcastle. Décimo quarto o Crystal Palace com 43. Brighton em décimo quinto com 41. Em décimo sexto com 39 pontos o West Ham. Em 17º, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, o time do Aston Villa. Em 18º, Bournemouth com 34. 19º, o Watford também com 34 pontos. E o Norwich fechando a Premier League com 21 pontos e rebaixado. Essa foi a penúltima e última rodada da Premier League, Gabriel. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada a fundo nas tabelas das duas competições, começando na Championship. Um dos maiores destaques da competição foi o Brentford, que terminou na terceira colocação, foi para os playoffs, perdeu as duas chances de chegar na segunda colocação e subir direto para a Premier League. Aconteceu que o West Bromwich acabou subindo também, foi muito bem na temporada. Outro destaque que eu coloco é o Swansea. Na metade da temporada estava lá por baixo da tabela, 12º, 13º, começou a engrenar nos últimos jogos, principalmente com a chegada do Ryan Brewster, o jovem atacante do Liverpool, que meteu o gol a rodo, conseguiu tirar essa vaga na última rodada do Nottingham Forest, que para mim é um destaque negativo. Todo ano se espera que o time vá bem, consegue pelo menos uma vaguinha nos playoffs, todo mundo esperava isso, mas não veio de novo. Outra campanha muito boa foi a do Millwall, desde a chegada do Gary Rowett, foi muito bem. Trouxe alguns jogadores importantes, como o Ryan Woods, que ajudaram muito o time a se manter bem na tabela, quase conseguiu uma vaga em playoffs, foi por pouco. Destaque negativo temos o Stoke City, temporada péssima, 15ª colocação. Todo mundo esperava que o time fosse brigar mais para cima da tabela, principalmente depois da chegada do Michael O'Neill, o treinador que era da seleção norte-irlandesa, mas o time acabou não engrenando e acabou na 15ª colocação. Para mim, um outro destaque positivo foi o Barnsley, que ficou na 21ª colocação, apesar da posição, para mim, foi muito bem no campeonato. Todo mundo esperava que já fosse cair direto para a League One. Conseguiu ganhar 2 jogos importantes no fim, 1-0 contra o Nottingham Forest em casa e 2-1 fora de casa contra o Brentford. Todo mundo esperava um passeio dos dois times, mas o Barnsley foi lá, guerreou e conseguiu se safar desse rebaixamento. E para mim o destaque mais negativo, acho que para todo mundo, é o Hull City, 24ª colocação, pior defesa do campeonato com 87 gols sofridos. Muito, muito mal o time do Hull. No início da temporada brigava até por vaga em playoffs, depois que saiu o Jarrod Bowen, o time desandou totalmente. Agora eu peço pro Bernardo falar um pouco sobre o que ele achou dessa temporada da Championship. Bom, Gabriel, como meus principais destaques positivos, eu falo do Fulham, que fez o esperado dele. Não conseguiu a vaga direta porque o Leeds foi extremamente competente e o West Bromwich vacilou muito pouco. E outro destaque positivo meu vai para a equipe, como você citou, do Millwall, que ninguém esperava nada e acabou meio que surpreendendo a todos. Meus destaques, na verdade, nem tão negativos assim, destaques medianos, vai pro Reading e pro Blackburn Rovers, que parece que cagam pra liga, tipo, eles só estão lá por estar e não fede nem cheira. O Reading até fedeu um pouquinho quando entregou o jogo pro Swansea se classificar. Mas tirando isso, essas duas equipes não fedem nem cheiram na Championship. Os times sempre estão ali no meio da tabela. O Reading até temporadas atrás conseguiu uma temporada absurda que subiu para a Premier League com o título da Championship, mas depois disso nunca mais foi o mesmo. Sempre ali no meio da tabela, brigando para ficar no meio da tabela, porque parece que esse é o objetivo do clube. Agora eu peço pro Giuseppe dar alguns destaques de jogadores que ele achou interessante da Championship, alguns destaques. Fala para nós aí, Giuseppe. Bom, Gabriel, para começar a minha lista de destaques, eu vou. A minha primeira escolha vai ser o goleiro do Nottingham Forest, o Samba,
E apesar do Forte ter dado uma pipocada daquelas na última rodada, conseguiu mostrar serviço e fez ótimas defesas e ótimos jogos com a camisa do Forte. Também vou citar o Bellingham, do Birmingham City, que já foi vendido pro Borussia Dortmund. E eu vi uma notícia também que falaram que o Bayern de Munique tentou convencer o jovem do Birmingham City a mudar para Munique, mas ele já havia aceitado a oferta do time aurinegro. Outro destaque é o atacante Mitrovic, do Fulham, que realmente deitou e rolou nessa edição da Championship, com 26 gols e sendo artilheiro da competição. Também um grande destaque é o Matheus Pereira, o brasileiro do West Bromwich, foi o jogador com mais assistências durante o campeonato, com 17 ao todo. Muito bem. Pois é, o Mitrovic foi o artilheiro da Championship, com 26 gols em 40 jogos. O maior assistente, como você falou, foi o Matheus Pereira. E nessa temporada tivemos 2 goleiros luva de ouro, sendo eles Bartosz Białkowski, do Millwall, experiente polonês, teve 16 clean sheets. E o goleiro do Brentford, David Raya, de 24 anos, também teve 16 clean sheets. Então, ambos compartilharam a luva de ouro dessa temporada na Championship. Seguindo agora para a PL, um destaque que eu coloco é o Leicester City, temporada ótima do clube, apesar de ter tropeçado nesse fim e ter deixado essa vaga da Champions escapar, mas a temporada foi muito boa. Jamie Vardy metendo gol a rodo também, foi o artilheiro da competição. O time comandado pelo Brendan Rodgers foi muito bem e tem muito futuro no comando o Rodgers. Se ainda se trazer alguns reforços para os Foxes, eles podem engrenar e até buscar na próxima temporada uma vaguinha na Champions League. Outro destaque que eu coloco é o Burnley, temporada ótima do Burnley, treinado pelo Sean Dyche. 10ª colocação, o time foi muito bem, brigou até por uma vaguinha na Liga Europa nesse fim de campeonato, não conseguiu, mas a temporada foi muito boa, o time foi muito consistente no ataque e defensivamente, conseguiu se manter bem na PL. Destaque negativo que eu deixo é a temporada do Everton, 12º colocado. Toda temporada contrata muitos jogadores, muitos promissores, por exemplo, o Moise Kean, essa temporada veio, o Ayoub do Arsenal, mas os jogadores não conseguem render. Até começaram a render após a chegada do Carlo Ancelotti nesse fim de temporada, mas mesmo assim, 12ª colocação para o Everton, que toda temporada traz muitos reforços, é muito, muito pouco. Um destaque que eu deixo nessa parte de baixo da tabela é o Crystal Palace, 14ª colocação, o time quase não contratou, conseguiu segurar o Wilfried Zaha, quase não trouxe nenhum reforço e conseguiu se manter bem na tabela. No início da temporada estava até melhor, estava na 10ª colocação, acabou por ter uma sequência muito ruim depois da volta da pandemia, acabou na 14ª colocação, mas foi muito bem, apesar dos pesares. E para mim, o destaque mais negativo da temporada vai para o Watford. O time demitiu, no início do campeonato já demitiu o Javi Gracia, depois trouxe o Kiki Flores, que também não rendeu, demitiram, chegou o Nigel Pearson com o time na lanterna, tirou o time da lanterna, e faltando 2 rodadas, demitiram o Nigel Pearson, o que para mim foi um absurdo, e eles mereceram muito esse rebaixamento, para dar um baque nesse time do Watford, para eles acordarem, o time precisa se unir mais. Giuseppe, quais são os seus destaques de times? Bom, Gabriel, o meu destaque no coletivo, no time, é o Manchester City com o melhor ataque de 102 gols ao total. A melhor defesa foi a do Liverpool com 33 gols sofridos. A pior defesa é meio que óbvia, do Norte com 75 gols sofridos. No quesito jogadores, destaques individuais, infelizmente o goleiro que mais sofreu gols foi o bom goleiro do Norte, o Tim Krul, com 68 gols sofridos. Outro destaque negativo foi o jogador com mais amarelos, Jefferson Lerma, do Bournemouth. O jogador com mais assistências dessa edição da Premier League foi o Kevin De Bruyne, com 20 assistências. E o Vardy, com 23 gols, passou o trator em cima de todo mundo. Muito bem, o Jamie Vardy levou a chuteira de ouro, o Kevin De Bruyne igualou as assistências ao Thierry Henry, que teve 20 assistências numa temporada também, sendo ele e o Henry
os maiores assistentes em uma temporada da PL. E quem levou a luva de ouro foi o Ederson, do Manchester City, com 17 clean sheets. Bernardo, quais foram seus destaques desta temporada da PL? Bom, Gabriel, meu maior destaque vai pro goleirão do Newcastle, Martin Dubravka, que salvou o Newcastle de muitos gols. Meu outro destaque também vai pro Aubameyang, que nessa reta final voou e ajudou muito o Arsenal a melhorar um pouco a situação na tabela. Meus destaques negativos, Gabriel, vai para dois brasileiros. O primeiro é o Andrés Pereira, que falou muito mal do Liverpool, mas não fez nada para ajudar o United. E o outro brasileiro que eu venho destacar negativamente, obviamente, é o meme Davi Luiz, porque ele. Colocar o Giuseppe, nosso colega aqui na zaga, ele defende melhor que o Davi Luiz. E outro destaque também que eu vou deixar que eu tô falando mais para os goleiros é o Nick Pope, que jogou muito num bom time do Burnley, bem montado pelo Sandage, que é o meu destaque como técnico. Bom, outro destaque meu positivo vai pro goleirão do Sheffield também, outro goleiro, coincidentemente, o Dean Henderson, que possivelmente será utilizado no Manchester United. E o Sheffield em si, junto com o Dean Henderson, outros jogadores se destacaram, obviamente, mas falando um pouco do time, é um time que é gostoso de se ver os jogos, é um time que joga para frente. Às vezes o resultado não vem em casa, mas fora eles foram avassaladores e também quando jogaram em casa se imporam. Teve um pequeno Aston Villa? Teve, mas tirando isso a campanha foi sensacional do Sheffield. E meu último destaque de hoje vai para o atacante que se machucou, o brasileiro Wesley Moraes, que até fazia uma boa campanha na pele até se machucar. E esses são os meus destaques, Gabriel. Muito bem, pessoal. Agora eu vou dar uma comentada sobre as transferências que aconteceram da PL da Championship nessa semana. Começando com o Crystal Palace, anunciando o zagueiro e lateral Nathan Ferguson. Ele que não assinou uma renovação com o West Bromwich, estava livre no mercado e resolveu assinar com o Crystal Palace por 3 anos. Essa temporada ele foi muito, muito importante para o West Bromwich. Fez 21 jogos, foi crucial para a defesa do West Bromwich, que foi muito boa nessa temporada, conseguindo ajudar o clube a chegar até a PL. Coventry City anunciou o lateral ou meia, Ryan Gillis. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Wolverhampton. Nós tivemos também a aposentadoria do ponta Jamie Mack, de 34 anos. Ele passou por muitos clubes, sendo Exeter, Plymouth, QPR, Nottingham Forest, Reading, e seu último clube foi o Oxford United, onde foi muito importante, né, nessa campanha do clube, chegando até a final dos playoffs. E aposto que muita gente conhece o Mac pelo gol que ele marcou contra o Manchester City na última rodada da PL com o QPR. Esse gol ia fazendo com que o Manchester City perdesse o título para o Manchester United, mas no fim o Manchester City acabou ganhando o jogo com um gol no finalzinho do Agüero e acabou levando o título de qualquer jeito. O Norwich City anunciou a contratação de mais uma promessa, sendo ele o ponta Plaqueta. Ele, que é da seleção polonesa sub-21, chegou por cerca de 2,8 milhões do Śląsk Wrocław, da primeira divisão da Polônia. Ele que tem apenas 22 anos. Nós tivemos o Huddersfield Town anunciando o seu novo treinador, sendo ele o Carlos Corberán, espanhol de 37 anos, foi auxiliar técnico do Bielsa com o Leeds United, e ele terá a sua primeira oportunidade para treinar um clube com o Huddersfield, que há pouco tempo demitiu os irmãos Cawley. O Leeds United anunciou a contratação do goleiro Ilan Meslier, ele que estava emprestado essa temporada no clube pelo Lorient, ele que tem apenas 20 anos, fez 11 jogos essa temporada e teve 7 clean sheets. Foi muito importante nessa reta final, porque o Kiko Cassilha ficou de fora por uma punição da EFL e agora assinou em definitivo por 3 anos com o Leeds. Nós tivemos também uma decisão muito estranha do Birmingham City, time que formou o Jude Bellingham. Eles decidiram aposentar o número 22 do clube, o número em que jogou o Jude Bellingham, sendo que o Bellingham tinha apenas 17 anos, jogou apenas uma temporada pelo clube e o clube já decidiu aposentar o número do jogador. E segundo eles, isso vai promover mais a interação da base com o clube, fazendo com que os jogadores se inspirem no Jude Bellingham. Então, uma decisão bem curiosa da equipe do Birmingham. Nessa semana também, após o fim da PL, foi
foi eleito o melhor jogador da temporada pelos jornalistas da Inglaterra, sendo ele o capitão do Liverpool, o volantão Jordan Henderson, o que levou muita gente a duvidar sobre essa decisão, sendo que Kevin De Bruyne voou essa temporada. Muitos acharam injusta essa decisão dos jornalistas da Inglaterra. Nós tivemos também o West Ham anunciando a contratação em definitivo do volante Thomas Soucek. Ele chegou por empréstimo em janeiro do Slavia Praga e ajudou o clube a se safar do rebaixamento nessa temporada. Jogou 12 jogos e marcou 3 gols. E o clube pagou 15 milhões para o Slavia Praga e o Soucek assinou por 4 anos com o clube. O Rangers anunciou a contratação do zagueiro Leon Balogun. Ele chega de graça do Wigan Athletic, onde passou uma temporada apenas, e assina por 1 ano com o clube escocês. Nós também tivemos a aposentadoria do lateral Leighton Baines, ídolo do Everton. Ele anunciou sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. O Baines, que foi formado pelo Wigan, chegou logo em 2007 aos Toffees, onde jogou até sua aposentadoria nessa temporada. Pelo clube, ele somou 573 jogos, 43 gols e 69 assistências. Foi muito bem pelo clube e ele é o único defensor com mais de 50 assistências na era Premier League. O meio-campista Davi Silva anunciou sua saída do Manchester City. Ele, que estava desde 2010 no clube, foi muito importante para o Manchester City, porque a chegada dele significou uma mudança de patamar do clube, que começou a vencer títulos. E pelo clube ele somou 434 jogos, 77 gols e 140 assistências. O Zenit anunciou a contratação do zagueiro Dejan Lovren. Ele chega do Liverpool por cerca de 11 milhões de libras e assina por 3 anos. Ele estava desde 2014 no Liverpool, também foi muito importante para essa reconstrução da equipe. Desde a chegada do Jürgen Klopp, foi muito importante e agora vai jogar na Rússia. O Millwall anunciou a contratação do volante Ryan Woods. Ele, como eu mencionei anteriormente, estava emprestado no clube pelo Stoke City. Ele, que é um homem de confiança do Gary Rowett, treinador do Millwall, ele comprou o próprio Woods quando treinava o Stoke City, mas lá ele quase não jogou, então ele passará uma temporada emprestado no Millwall. Nós tivemos também as saídas de Ian Vertonghen e Michael Vorm do Tottenham. O Vertonghen, que estava desde 2012 no Tottenham, somou 315 jogos pelo Tottenham e foi muito bem pelo clube. O Norwich City anunciou a contratação do volante Bali Mumba. Ele chega por cerca de 250 mil do Sunderland e assina por 4 anos. Ele, que é da seleção inglesa sub-19, tem apenas 18 anos e provavelmente vai jogar pelo sub-18 do clube. O Queen's Park Rangers anunciou a contratação do ponta George Thomas, que chega de graça do Leicester City e assina por 3 anos. Outro jogador deixando seu clube foi o Aurélio Gomes, deixando o Watford após 6 anos. O goleiro de 39 anos agora está livre no mercado. Ele, que chegou em 2014 no Watford, foi muito importante para o clube. Ele chegou numa época conturbada, o clube estava na Championship, levou o time à PL, foi titular, mas acabou perdendo espaço após a chegada do Ben Foster e agora está livre no mercado. O Wolverhampton contratou o goleiro Matija Sarkic, que chegou de graça do Aston Villa e assinou por 3 anos. Ele estava sendo especulado por vários clubes, por exemplo, até o Sunderland, Blackpool, mas optou por assinar com o Wolverhampton da Premier League e provavelmente vai ser o reserva imediato para o Rui Patrício. O Brighton anunciou a contratação do meio-campista Adam Lallana. Ele, que anunciou que ia sair do Liverpool, assinou por 3 anos com os Seagulls. Nós também tivemos uma ótima notícia, sendo o clube Phoenix do Barry, agora chamado Barry AFC. Ele foi aceito pela 10ª divisão inglesa e vai participar da liga a partir da temporada que vem. Então teremos o clube Phoenix do Barry nas ligas inglesas. Não se sabe ainda o elenco do clube e o estádio, mas dificilmente vão jogar no Gig Lane, que era o antigo estádio do Barry. E para fechar as transferências, nós tivemos outra saída, com o Frank Lampard anunciando a saída do ponta Pedro do Chelsea. Ele, que estava desde 2015 no clube, somou 205 jogos, 43 gols e 28 assistências, e o seu provável destino é a Roma. Bernardo, o que você dizer sobre essa ida do Ryan Woods para o Millwall e também sobre essas contratações de Norwich, que está trazendo
apenas jovens reforços? O que você tem a dizer sobre essas transferências? Bom, na minha opinião, o Ryan Woods, com a saída pro Millwall, ele quer meio que se adaptar à cidade de Londres para uma possível compra futura do clube londrino. Porque ele se adapta muito bem ao estilo de jogo do técnico e possivelmente ele vai ficar por lá mesmo. Já o Norwich, ele tá tentando fazer tipo um mini modo carreira, né? Ele, não, brincadeiras à parte, o estilo do técnico é esse mesmo. É o estilo de pegar jovens jogadores, condensar eles, como ele fez com o Buendia, Puk, e jogar no futuro e apostar por futuro numa possível PL no futuro. Giuseppe, o que você tem a dizer sobre a ida do Lallana para o Brighton e as saídas do Vertonghen e do Gomes de seus respectivos clubes? Bom, Gabriel, a saída do Lallana do Liverpool para jogar no Brighton, eu acho que foi uma decisão bem acertada, porque o Lallana nessa temporada realmente não teve muitas oportunidades junto ao Jürgen Klopp. Para ele, como é jovem, acho que vai fazer bem uma mudança de ares e também num time que ele pode se encaixar muito bem. A saída do Vertonghen do Tottenham foi, na minha opinião, foi inesperada, porque esses dias o próprio Tottenham anunciou a renovação do Eric Dyer. Eu achando que os Spurs iam renovar também com o Vertonghen e acabaram por não renovar. E também o goleirão Vorm também optou por sair do clube. Já a saída do Gomes foi acho que um baque para o time do Watford, que colocava ele como ídolo, né, nos Hornets. E também devido à sua idade avançada, já são 39 anos, e eu acho que uma mudança de ares para ele vai fazer muito bem. Muito bem, seria bem legal ver o Gomes de volta para o Brasil, talvez para algum clube, mas acho difícil acontecer, bem possível que ele se aposente, já que tem 39 anos. Bom, finalizamos o podcast por aqui. Obrigado pela participação, Bernardo. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar aqui em mais um podcast com você. E que seja assim por muitas mais vezes e obrigado pelo convite. Obrigado também pela participação do Giuseppe. Opa, Gabriel, sempre é uma honra poder participar do podcast Futebol Inglês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem. Obrigado por você ter escutado o podcast até aqui e até a próxima.